Eu tenho aqui ao meu lado o Zeu Palmeira, que é professor e juiz do trabalho, para a gente dialogar um pouquinho aí sobre o tema reforma da Previdência, esse tema que está tão em voga nesse momento. Zeu, muito obrigado por ter vindo aqui, estar aqui conosco. É uma satisfação estar aqui para responder as questões que forem formuladas. Zeu, eu quero iniciar essa entrevista falando, né, de uma parte que o governo tem feito uma propaganda muito grande. Não só esse governo, como o governo Temer também, que já propunha essa reforma. Quero saber de você duas coisas. Se a Previdência ela é deficitária e se de fato é necessário fazer uma reforma na Previdência. Bem, é importante destacar que a Previdência Social ela se articula na esfera da Seguridade Social, ou seja, juntamente com a saúde e a assistência social. Essa é uma conquista da sociedade brasileira e do processo de redemocratização que teve início na década de 80 e que resultou na construção de um Estado social, né, cuja política de proteção social está baseada na Seguridade Social. Por isso que o Constituinte de 88 ele criou o princípio do orçamento diferenciado, um orçamento somente para a Seguridade Social que não se confunde com o orçamento da União, visando combater aí a predestinação. O que seria a predestinação? O desvio de verbas que seriam da Seguridade Social, né, aquelas verbas que são canalizadas com as contribuições sociais, para outras finalidades. Ou seja, a gente sabe que, historicamente, o dinheiro da Previdência Social serviu para construir o Maracanã, para a Copa de 50, serviu para construir o Pacaembu, serviu, inclusive, para incrementar o caixa da Petrobras, serviu para construir a Belém Brasília. Então, o Constituinte de 88, ao instituir o princípio do orçamento diferenciado, ele instituiu também uma multiplicidade objetiva das fontes de receitas. Isso significa o quê? Que a Seguridade Social e a Previdência não são mantidas somente com as contribuições sobre a folha de salário, mas sim com vários tributos, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição sobre o faturamento, concursos de prognóstico. Então, todas as apostas que nós fazemos na loteria, até em corridas de cavalo, grande parte daquela arrecadação vai para a Seguridade Social, como o prêmio do DPVAT e outros. Então, o Constituinte de 88, ele criou um leque muito amplo de receitas e ainda ele diz o seguinte, olha, se não for suficiente, você, legislador, está autorizado a instituir outras fontes, outras receitas, de modo que a Seguridade Social, hoje, se eu considerar esse leque de receitas, ela não tem déficit. Isso está comprovado, inclusive... Ela é superavitária, já que tem essas várias fontes de receita que vão além da arrecadação. Isso. Agora, na medida em que o governo muda a metodologia e passa a considerar tão somente a arrecadação decorrente da folha de salários, aí ele vai concluir que há um déficit, né? Mas, para isso, é importante que se perceba que há todo um movimento de neoliberal, de redução do Estado como provedor dos bens sociais, e aí há um interesse do mercado também de apropriação desses bens, de mercantilização desses bens, que faz com que se crie a narrativa baseada no discurso de que vamos sustentar aqui apocalipticamente que a Previdência é insustentável, né? E dessa forma vamos retirar o Estado como provedor desse bem social e promover o regime de capitalização, que, segundo a OIT, em 30 países que houve esse regime de capitalização, 18 já voltaram atrás. Um modelo que permanece ainda de capitalização é o Chile, que tem explosivas taxas de suicídio da população idosa, o que mostra que é um regime sustentável, é um regime não solidário e um regime que não leva em consideração o pacto intergeracional. Zé, nisso aí eu já queria emendar uma pergunta que a gente tem hoje um regime de arrecadação que é dividido entre Estado, trabalhador e as empresas, certo? E essa reforma sugere essa forma de capitalização, como já foi feito em outros países. Eu queria saber exatamente de você como é que é esse sistema e quais são as consequências no futuro para o trabalhador. Bom,
É muito importante se estabelecer historicamente os vínculos entre esse sistema. O sistema de capitalização ele surge com Bismarck, né, na Alemanha, no século XIX, 1883, em que o trabalhador ele vai contribuir para uma poupança individual e um gestor vai administrar aquela poupança, né, para garantir no futuro um benefício para o trabalhador. Diferentemente do que nós temos hoje, que é um regime de repartição, é um regime baseado no pacto intergeracional, ou seja, em que as gerações de trabalhadores de hoje, eles aportam recursos para o sistema e esses recursos eles não vão para o mercado especulativo, esses recursos vão para o bolso dos beneficiários, né? Então, isso significa que, no regime de repartição, as contribuições não vão para debaixo do colchão, nem vão ser administradas pelos bancos. Já no regime de capitalização, ao contrário, o trabalhador ele contribui para uma poupança individual, mas ele não vai ter um benefício definido, ele vai ter apenas uma contribuição definida, né? Essas administradoras de fundo de pensão vão especular com esse dinheiro no mercado financeiro e aí vão futuramente pagar um benefício num valor muitas vezes inferior àquele valor médio que o trabalhador contribuía, né? Então, a gente vê no Chile hoje em que é um percentual bem inferior e, com isso, esse regime de capitalização ele serve, sim, para o mercado de especular com a poupança dos trabalhadores. E no Chile, o discurso do Piñera, e o Chile, esse regime de capitalização, ele só foi possível ser implantado graças a um regime de força de Pinochet, com muita tortura, com muita perseguição aos movimentos sociais. Lá, o que ocorreu é que o discurso do regime de capitalização era baseado de que nós precisaríamos gerar poupança para gerar desenvolvimento e gerar emprego, o que não ocorreu. Na realidade, esse valor foi apropriado pelos fundos de pensão, que passaram a especular e que depreciaram o patrimônio das contribuições dos trabalhadores e que muitos hoje recebem o equivalente a 30% do que da época em que contribuíam para o sistema. Então, hoje mostra que o regime de capitalização é uma forma de retirar esse ativo da poupança dos trabalhadores e também desmantelar o sistema de proteção social. Porque o nosso sistema de proteção social ele é baseado no modelo beveridiano, né? Então, o Lord Beveridge, na Inglaterra, ele disse que nós precisávamos de um sistema de proteção que cuidasse não apenas do trabalhador, mas que cuidasse do cidadão. A proteção do berço ao túmulo. Isso significa o quê? Que um sistema solidário ele não apenas dá a quem contribui, mas dá também a quem necessita, sobretudo, né, diferentemente do sistema de capitalização. Então, no sistema beveridiano, que é o que nós adotamos, inclusive um sistema hoje quadripartite, porque envolve a contribuição de trabalhadores, das empresas, do Estado e até dos inativos em determinadas situações, isso mostra que se você trabalhou no primeiro dia do seu emprego e você nunca contribuiu para a Previdência, mas se no primeiro dia você sofreu um acidente e você ficou incapacitado permanentemente, esse sistema solidário vai garantir uma aposentadoria por invalidez até o resto da sua vida. Que esse regime de capitalização não contemplaria essa possibilidade. Zeu, eu quero trazer essa reforma para dois segmentos que serão bastante afetados, que são os professores da rede pública e as mulheres. Como é que eles vão ser afetados diretamente? Você pode explicar para a gente? Claro. Os professores, porque hoje os professores eles têm uma aposentadoria por tempo de contribuição, né? Essa aposentadoria por tempo de contribuição vai ser alterada, principalmente para a mulher, né? Então, nesse caso, haverá uma falsa isonomia entre a mulher e o homem, principalmente a mulher professora será a mais prejudicada, né? Ela vai ter um tempo maior? Vai ter um tempo maior para contribuir, de 25 para 30 anos, e, além disso, vai ter uma idade mínima a ser cumprida. Então, como é que vai ser esse aumento nessa idade dela? Hoje ela se aposenta com 50? Hoje ela se aposenta somente com tempo de contribuição. Tempo de contribuição, é possível? É possível, né? Mas a partir
Isso, inclusive, vai ser impedido, né, com essa reforma, você se aposentar apenas com tempo de contribuição. Essa reforma ela extingue o tempo de contribuição. E ela é uma reforma misógina por isso, porque ela tenta colocar um tempo de contribuição a mais, né, para uma atividade que é insalubre, uma atividade que tem seus riscos. A gente mostra hoje que a grande incidência, por exemplo, de doenças como síndrome de burnout, né, é muito presente em professores e profissionais de saúde, porque atende com o público. Você é responsável pelo processo de formação das pessoas, você lida com uma diversidade de gênios, de estilos de visão de mundo, né? Então, com isso haverá um prejuízo para as mulheres, assim também como ocorrerá com a trabalhadora rural, né? A gente sabe que hoje a trabalhadora rural se aposenta com 55 anos. Então, na reforma, essa aposentadoria passará aos 60 anos. Então, tudo isso vem contribuindo para que essa reforma seja, sobretudo, uma reforma misógina que prejudica as mulheres. Mas o que é mais grave é que essa reforma ela cria um período de carência para os demais trabalhadores, que hoje é de 15 anos, passa a ser de 20 anos, mas para você ter uma aposentadoria integral, vai exigir contribuição por 40 anos. Num país que não há pleno emprego, quem é que vai conseguir manter, né, o seu posto de trabalho ocupado por 40 anos? Então, essa é uma outra dificuldade que nós encontramos na reforma da Previdência trazida pelo presidente Bolsonaro. Iseu, para a gente encerrar, o que é que significa você extinguir essa possibilidade de você se aposentar só com tempo de contribuição, como também você ter que trabalhar mais, como você falou, trabalhar mais tempo, como, por exemplo, trabalhar 40 anos para ter uma aposentadoria integral, quando muita gente não consegue passar tanto tempo assim no mercado do trabalho, devido, né, às oscilações do mercado. Isso significa um obstáculo que não vai permitir o próprio gozo da aposentadoria. Muita gente significa que vai adoecer e morrer antes, né? E significa também o seguinte, que nós não podemos comparar, né, a nossa expectativa de sobrevida com a expectativa de sobrevida dos países da OCDE, né? Então, alguém que tenha 75 anos num país da OCDE, e eu estou falando aí da França, da Alemanha, dos países da Escandinávia, não é a mesma coisa de alguém que tenha 75 anos aqui. Porque longa vida não é sinônimo de vida saudável, né? Então, no Brasil, principalmente as mulheres que têm uma expectativa de sobrevida maior do que a dos homens, né, mas elas também têm um processo de cronificação de doenças mais presente, e até em razão das debilidades do Estado no atendimento à saúde da mulher, né? Então, isso significa que há um processo de cronificação de doenças e que as mulheres, geralmente, principalmente depois dos 60 anos, elas tendem a apresentar mais doenças e não ter necessariamente uma vida mais saudável, mas sim ter uma vida que necessita de mais amparo, de mais recursos, inclusive para a manutenção da saúde. Ok, Iseu, muito obrigado por ter vindo aqui conosco, conceder essa entrevista aqui para o CNTRN e tratar desse assunto que é tão importante. Eu que agradeço e estou sempre à disposição.